e ser achado nele. E Yeshua. Yeshua. Bom, vou ter que ficar assim para que fique luz aí no YouTuber. Boa tarde, boa tarde. Voltamos para a nossa segunda parte do dia de hoje, o segundo vídeo. Bem-vindos, vocês que forem chegar e os que forem ver depois do gravado. A minha saudação sempre é essa, que vocês estejam fazendo um excepcional dia para cada um de vocês, tá bom? Então nós vamos continuar aqui falando o que nós prontificamos a fazer. Estamos no livro do João e agora nós vamos para o capítulo 11. Meu amado é. No capítulo 11 de João. É um livro muito bom de ser estudado, gente. Não achem cansativo. Nada que é de Deus é cansativo, pelo contrário. Bom, eu não vou ficar esperando, não, porque eu não sou dessas de ficar esperando entrar ninguém. Senhor, que a sua palavra, mais uma vez, ela venha para esclarecer e não confundir aos que te ouvem através da minha voz. É o que eu te peço. Vamos lá. Lindo, lindo, lindo é. Glórias. Lindo, lindo é. Glória, glória eu te dou. Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo é. Glória, glórias eu te dou. Jesus. Eu gosto de cantar, mas vamos fazer o que eu falei, porque vocês vão ter que me aguentar mais uma vez depois, tá bom? Vamos lá, deixa eu abaixar o som aqui. Glória, glória eu te dou. Ah, meu Deus, dê paciência pro nosso povo, porque eu sei que tem muitos que não têm. Então, dê paciência, modela eles, meu Pai. Remodela o coração deles, o comportamento, os pensamentos, para que eles venham entender que é assim, se alimentando de Ti, que eles vão receber o que eles precisam. A morte de Lázaro. O capítulo 11 fala de Lázaro, aquele amigo que ele gostava muito, com as duas irmãs, que são Marta e Maria. Estava então enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria foi a que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Lembra dessa história? Foi ela. Enviaram, pois, as irmãs, uma pessoa, um mensageiro, para dizer a Jesus: vê, Senhor, o que amas está enfermo. Ouvindo isso, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, ele escutou o recado, mas ele ficou tranquilo. Ele não tinha abalos emocionais. Jesus tinha um domínio próprio, né? É o que ele nos ensina pra gente ter, que é o domínio próprio, dominar as emoções, dominar as nossas atitudes. E aqui ele ouviu, e de uma pessoa que ele amava muito. Muito. Ele amava muito Lázaro e as duas irmãs. Amava Jesus a Marta, sua irmã e Lázaro, no versículo 5. Quando ouviu, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou 2 dias a mais. Olha só como é que é o controle, né, da pessoa que sabe o que vai acontecer, porque ele sabia o que estava acontecendo e que aquela não era para a morte. Ele disse, né, que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para que fosse glorificado o Filho de Deus através dela. Ele disse isso no versículo 4. Ele ficou 2 dias a mais no lugar onde ele estava.
Logo depois disso, disse aos discípulos, depois que passou 2 dias, vamos à Judéia outra vez. E se você lembra, no capítulo anterior, ele não quis ir para a Judéia. Lembra? Ele não quis ir para a Judéia. Dessa vez, por quê? Porque quando ele recusa alguma coisa, porque tem um propósito para ser cumprido lá, precisa acontecer determinada coisa, determinada situação, que para ele manifestar quem é ele. Então, ali, nesse momento agora, era a hora dele ir à Judéia. Não antes, quando o povo que estava com ele queria que ele fosse. Disseram-lhe os discípulos, tanto que, ó que os discípulos vão dizer para ele, Rabi, agora procura os judeus apedrejar-te e outra vez irá para lá? Respondeu ele para aqueles queridos que andavam com ele e ainda andavam com a fé fraquinha, mas continuavam com ele. O importante é que eles continuavam, permaneciam. É assim, deve ser com a gente. Mesmo se sentindo fraquinha, não tendo uma fé tão fortificada, fortalecida, realmente uma fé cega, né? Continua a persistir. Esse aqui é o exemplo que a gente tem dos próprios discípulos que permaneceram. Depois eles ficam, top de linha. Jesus responde para eles, não são 12 as horas do dia? Ele sempre responde com pergunta, não é incrível isso? Ele responde a pergunta dos meninos, o Senhor vai lá, ele fala assim, olha só, Rabi, agora que procura os judeus apedrejar-te, outra vez irás para lá? É uma pergunta. E ele responde, não são 12 as horas do dia? Então, o que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porém, o que anda de noite tropeça, porque não há luz nele. Dá para entender aí? Eu entendi. O que que dá para entender aqui? Ele via na luz, os inimigos não iam estar procurando por ele, porque aqueles que ficavam querendo apedrejá-lo eram governados pelo mal do mundo, que era o inimigo dele. Com certeza, que agiu neles, e principalmente quando saiu na calada da noite para procurar ele. Se você lembra, Jesus quando foi preso, ele foi num horário que é proibido fazer prisões. Quando chegar lá, a gente fala sobre isso. Lembra que ele foi à noitinha que ele foi preso. Isso é contra a lei. Até lá já era. Dito isso, disse-lhes depois, nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou para lá despertá-lo. Então disseram seus discípulos, Senhor, se estiver dormindo, ficará curado. Jesus se referiu à morte de Lázaro, mas a eles pareceu que falava do descansar do sono. Para eles que estavam comentando, se ele está dormindo, então vai ficar curado. Jesus de novo disse para eles, só que dessa vez abertamente, Lázaro morreu. Alegro-me por vós, por não haver estado, para que creias. Porém, vamos até lá. Então, disse Tomé, chamado Dídimo, a seus discípulos, vamos também nós para que morramos com ele. Veio por Jesus, no versículo 17, veio pois Jesus e achou que fazia 4 dias. Veio pois Jesus e achou que já fazia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro, porque até eles irem, ele ficou 2 dias esperando, ele não saiu de lá, até ele ir para a Judéia. E até chegar lá, porque Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 2.200, 2.700 metros, então eles tinham que andar bastante. E muitos dos judeus foram a Marta e a Maria para consolá-las, por seu irmão. Então Marta, quando ouviu que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, correndo a Marta, que era aquela que ficava fazendo muita tarefada, lembra? Ela era que vivia tarefada e Maria vivia aos pés dele, ela reclamou em determinada situação. Enquanto Maria ficava sentada em casa, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não morreria. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Ele dará-te. Então ela estava pedindo para ele, Eu sei que o Senhor pode fazer isso. A Jesus disse, teu irmão ressuscitará. Calmamente, teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse, sei que ressuscitará na ressurreição do último dia.
né? Ela está lembrando lá, depois da morte, que serão ressuscitados aqueles que crescem nele, né? Aí Jesus para ela de novo, com todo amor, ensina de novo, como ele ensina para os discípulos quando com ele o tempo todo. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Pergunta para ela. Crês nisto? E ela, com certeza, eu imagino o tom que ele fala, ele coloca uma autoridade total para perguntar isso. Crê nisto? Ela lhe disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Havendo dito isso, foi e chamou Maria, sua irmã, dizendo-lhe em segredo, o mestre está aqui e te chama. Ela, ao ouvi-lo, levantou-se depressa e foi a ele. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, porque estava no lugar onde Marta foi recebê-lo. Então, os judeus que estavam lá visitando as irmãs, né, na casa, que estava em casa com ela, e a consolavam, ao verem que Maria se levantara e saíra depressa, seguiram ela. Por que ela saiu correndo assim, né? Seguiram ela, dizendo, vai ao sepulcro chorar ali. Maria, quando chegou ao local em que Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui, não morreria o meu irmão. Jesus, então, ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, estremeceu interiormente e se comoveu. E disse, onde o pusestes? Né? Onde você puseste ele? Onde vocês puseram ele? Onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Lembra? Ele vivia como um homem, então ele ali também demonstrou sentimento de um homem, do natural, de um ser humano. Disseram então os judeus, vede como o amava? E alguns deles disseram, já vem a afronta, gente, lá vem a afronta. Alguns deles disseram, não podia este abrir os olhos do cego, fazer também com que Lázaro não morresse? Lá estavam ele, né? Já que ele fez abrir o olho daquele que era cego, não podia ele também fazer com que ele não morresse, né? Com que ele não tivesse morrido? A pergunta que eles jogaram lá. Porque enquanto um estava falando, olha, ele está chorando. Veja como ele o amava. Aí os afrontadores, né? Sempre tem a raposinha que falou, se ele curou lá o que era cego, abriu os olhos do que era cego, ele também podia ter, né? Não podia ter deixado com que esse não morresse. Jesus outra vez, no versículo 38, Jesus outra vez, profundamente comovido com a situação, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Vocês sabem dessa história, mas eu estou contando, estou lendo para vocês com uma encenação aqui. Jesus disse, tirai a pedra. Tira essa pedra. Marta, irmã do que morrera, disse-lhe, Senhor, já fede, porque é de 4 dias. Jesus disse, eu não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Lá estava Marta, né? Já estava Marta de novo titubeando. Eu não te disse, e você não tinha respondido lá, crês nisso? E você, sim, Senhor? Então, né? Acorda. Ele fez essa pergunta para ela respondeu lá no versículo 26. Aí tiraram a pedra, puseram onde puseram o morto. E Jesus, levantando os olhos, olha para o alto, de onde vem o meu socorro? É do alto, olha para o alto. Jesus, levantando os olhos ao alto, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele já agradeceu, na certeza de que o pai dele já tinha ouvido. Essa é a atitude que nós, cristãos que creem no Senhor Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, temos que ter. Já agradecer, mesmo sem antes ter recebido um pedido que você faz das suas petições de oração. Pai, graças te dou por me haveres ouvido e sei que sempre me ouve.
sempre me ouves, porém digo isso por causa da multidão que está aqui ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele já sabia que Deus tinha ouvido o pedido dele, mas ele repetiu aquela oração, olhando para o alto, para que aquele povo, né, os incrédulos que estavam titubeando, né, confirmasse. Cada vez ele está dando exemplos, ele está ali, testificando de várias formas. É aquilo que eu disse, né? A gente tem que bater, até que fura aquela parede, até que derruba, arrumar um buraquinho para entrar. Como você se deixa ser envenenado pelas setas os dados inflamados do inimigo, temos que deixar com que a palavra entre, abre o coração. E tendo, no versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Bem simples. Lázaro, vem para fora. E o que morrera saiu com as mãos atadas, os pés atados com faixa e o rosto envolto em um sudário. Jesus disse, desatai-o e o deixa ir. Eu imagino a cara de todo mundo. Não deve ser fácil, né, gente? Você ter estado ali, ter visto uma pessoa ser enterrada e depois ver aquela pessoa sair andando. Não, deve ser surreal isso. Realmente surreal. Mas foi o que aconteceu. Aí tem o comprou. Começa depois disso o comprou. Porque eles viram, não se esqueçam que os judeus que estavam lá, que tinham ido falar com as irmãs, né, dar as condolências para elas pela morte do irmão, quando eles viram a Maria levantando apressada, eles foram atrás dela para ver onde ela ia, então eles estavam lá também, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Bom, aí vai começar o comprou, aí começa o comprou tudo de novo, contra ele, já vinha em andamento, e aí onde vai firmar? Então, no 45, versículo, então muitos dos judeus que tinham vindo para acompanhar Maria viram o que Jesus fez e creram nele. Alguns dos judeus que estavam ali, muitos dos judeus que tinham vindo para acompanhar Maria, viram o que fez Jesus e creram nele. Porém, contudo, entretanto, alguns deles foram aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Disseram tudo, contaram os detalhes, né? Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se no sinédrio e disseram, o que faremos agora? O que nós vamos fazer? Eu imagino eles batendo lá. O que vamos fazer agora com isso, com essa situação? Tá indo longe demais, né? Tá indo longe demais. Ô Jorge, vamos falar depois? Quando eu acabar minha live? Vamos falar? Porque eu tenho um tempinho pra você não, desculpa falar desse jeito. Assim que acabar essa live eu posso conversar com você, se tu quiser. Tá bom? Responde aí pra mim. Meu querido, amigo de fé. Então, aí eles falaram lá, os fariseus, os principais sacerdotes, né? Não podemos deixar isso assim. Não podemos, porque este homem está fazendo muitos sinais. Muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Então Caifás era um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, e disse-lhes, vós não sabeis nada, nem dais conta de que nos convém que um só homem morra pelo povo, e não toda a nação pereça. Não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote, né, naquele ano, ele profetizou que Jesus morreria pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só os filhos de Deus que estavam dispersos. Assim, desde aquele dia, acordaram em matá-lo. Portanto, Jesus já não andava abertamente entre os judeus, né? Ele foi muito sagaz e esperto, porque ele sabia do plano deles, ele conhecia o coração deles, só que esses ainda eram bem estúpidos, eles armavam, planejavam tudo achando que ele não ia saber de nada, eles não tinham conhecimento do poder, do que estava por trás de tudo aquilo, né? Ai. E assim, desde aquele dia acordaram e matá-lo. Portanto, Jesus já não andava abertamente entre os judeus.
mas se distanciou dali para a região próxima ao deserto, uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, estava bem próximo, e muitos subiram daquela região para Jerusalém, antes da Páscoa, a fim de se purificarem. Oi, Elisanete, boa tarde! Boa tarde, a fim de se purificarem para a Páscoa. Estou no João 11, dando continuidade ao estudo. E buscavam Jesus, estando ali no templo, perguntavam-se uns aos outros: o que vos parece? Não virá a festa? Os principais sacerdotes e os fariseus deram ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, deveria denunciá-lo para que o prendessem. Que ele, como Jesus percebeu, já sabia, né? Ele sabe tudo o que passa, né? No coração de todos. Mesmo deles que eram fariseus, os judeus, ele sabia da intenção que eles tinham. Ele ficou lá, ele se afastou, foi para Efraim, ficou lá no deserto junto com os discípulos. E como a Páscoa estava próxima, sabendo que era um hábito, era um ritual que eles tinham, fazia parte, né, diante da Páscoa, se purificarem. Então eles esperavam. Então eles estavam buscando por Jesus, procurando por ele, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vos parece? Não virá a festa? Os principais sacerdotes e os fariseus deram ordem de que, se alguém soubesse onde ele, Jesus, estava, deveria denunciá-lo para que o prendesse. Ali o complô foi formado. Naquele dia... Oi, Tita! Boa tarde, Tita! Estamos na live de João, do capítulo 11. Já está no final. Quando Jesus já fez Lázaro, saia para fora. Já ressuscitou Lázaro. Marta, que estava titubeando, acabou crendo de fato, de verdade. No começo ela falou: eu creio, Senhor, mas ainda teve uma falha. Mas ele, com toda a paciência, Jesus ensinou para ela: Marta, eu não te disse que se creres veria a glória de Deus? Enfim, então tiraram a pedra, Lázaro levantou e muitos creram. Até muitos judeus que estavam lá simplesmente, né, para seguir Maria, porque Maria levantou para se encontrar com Jesus. E ali eles viram, começaram a crer. E é lógico que outra parte não creu, correu para contar para os sacerdotes, para os fariseus e para Caifás, né, que era o sumo sacerdote lá naquela época, dentro daquele ano, para dizer o que Jesus tinha feito. O homem que estava morto há 4 dias acabou de se levantar. Tu imagina, deve ter sido: que isso? Não é possível, temos que parar esse homem. Esse homem tem que parar. Ele está dando muitos sinais, como falou aqui no estudo. Então, ali, nesse dia, depois que ele ressuscita Lázaro, realmente o complô foi tipo assim: vamos assinar um combinado aqui, vamos eliminar com ele. E a Páscoa estava chegando, eles tinham que se purificar e foram perguntar uns aos outros, né? Olha, será que ele virá? Virá ou não virá? O que vos parece? Não virá a festa? Ele vai vir para a festa ou não vai vir para a festa? Isso aí nós só vamos descobrir na sequência, porque o capítulo 11 acaba justamente aqui. E vamos ver o que vai acontecer, né? Esse é o capítulo 11 da nossa leitura com o estudo que eu estou fazendo. A gente continua na última live do dia de hoje, que será à noite, antes da noite do dia de hoje acabar, com certeza. Vamos procurar, deixa eu ver. É sábado, muita gente vai passear, não tem problema. Eu também vou me arrumar daqui a pouco para jantar com meu esposo, mas o compromisso foi dado, a palavra minha foi dada, eu estarei aqui à noite. Ontem eu entrei, era 1h30 da manhã aqui. Vou ver se eu consigo um pouquinho mais cedo. Mas vamos ver, não tem problema. Para você o horário é super perfeito para a noite. Quem entrar, amém. Jorge, que entrou na minha live, deixa eu ver se você está aqui ainda. Eu vou te chamar já já, Jorge, porque vou conversar com você, Jorge Moraes. Ele queria conversar comigo, eu não conheço, amigo de fé, de grupo, na mesma vibe, a gente tá tudo na mesma vibe, né? No pior ano, já já eu falo contigo, vou procurar ele, conhecê-lo. E quem sabe a gente não faz uma live junto, né? Então, minhas amadas, se sintam
abundantemente amadas por mim, como Jesus ama vocês. E a gente se vê na próxima live, aqui no Amor Pleno do Alto. Um beijo no coração de cada uma. Da Tita, da Elisanete e do Jorge. Meu marido estava vendo a live, estava também, tá lá escutando a minha live. Ele não entende, mas ele fica vendo. É isso, participa, que Deus vai tocar nele cada vez mais. Amém, gente? Então até mais. Fiquem bem. Tchau. Sim, eu me sinto amada por você também, Elisanete, com certeza. E adoro ver o teu sorrisão, seu olho brilhando atrás dos óculos da sua live. Deus também te usa, amada. Eu sei disso. Fica bem, a gente se vê depois, tá? Tchau.